Conhecimento geral é conhecimento remoto, é nas particularidades que consiste a sabedoria. E também a felicidade. Blake. Devemos usar nossa imaginação para alcançar fins específicos, mesmo que os fins sejam triviais. Como os homens não definem e imaginam claramente fins particulares, os resultados são incertos, embora possam ser perfeitamente certos. Imaginar fins particulares é discriminar claramente. Como distinguimos o carvalho da faia, o cavalo do boi, se não pelo contorno delimitador? William Blake, Forma Humana Divina. A definição afirma a realidade da coisa particular contra as generalizações informes que inundam a mente. A vida na Terra é um jardim de infância para a criação de imagens. A grandeza ou pequenez do objeto a ser criado não é em si importante. A grande regra de ouro da arte, assim como da vida, disse Blake, é esta, que quanto mais distinta, nítida e rígida for a linha delimitadora, mais perfeita será a obra de arte, menos aguda e nítida, maior é a evidência de imitação fraca. O que é que constrói uma casa e planta um jardim senão o definido e determinado? Deixe de lado esta linha, e você deixa de fora a própria vida. As histórias a seguir tratam da aquisição de coisas aparentemente pequenas, ou brinquedos, como eu as chamo, mas são importantes por causa das imagens imaginárias claras que criaram os brinquedos. A autora da primeira história é uma de quem se diz, ela tem tudo. Isto é verdade. Ela tem segurança financeira, social e intelectual. Ela escreve. Como você sabe, por meio de seus ensinamentos e de minha prática desses ensinamentos, mudei completamente a mim mesma e a minha vida. 2 semanas atrás, quando você falou sobre brinquedos, percebi que nunca havia usado minha imaginação para obter de coisas e eu decidi que seria divertido tentar. Você falou de uma jovem que ganhou um chapéu simplesmente usando aquele chapéu em sua imaginação. A última coisa na Terra que eu precisava era um chapéu, mas eu testei minha imaginação para esse em obter coisas, então selecionei um chapéu retratado em uma revista de moda. Cortei a foto e colei no espelho da minha penteadeira. Estudei a foto cuidadosamente. Então, fechei os olhos, e na minha imaginação, eu coloquei aquele chapéu na minha cabeça e o usei ao sair de casa. Fiz isso apenas uma vez. Na semana seguinte, encontrei alguns amigos para almoçar e um deles estava usando o chapéu. Todos nós o admiramos. No dia seguinte, recebi um pacote por um mensageiro especial. O chapéu estava no pacote. O pacote, uma amiga que o havia usado no dia anterior havia me enviado o chapéu com um bilhete dizendo que não se importava muito com o chapéu e não sabia por que o havia comprado, mas por algum motivo achou que ficaria bem para mim. E eu poderia, por favor, aceitá-lo, GL. O movimento de sonhos para coisas é o poder que impulsiona a humanidade. Devemos viver inteiramente no nível da imaginação. E deve ser feito consciente e deliberadamente. Toda a minha vida eu amei pássaros. Gosto de observá-los, ouvir sua tagarelice, alimentá-los e gosto particularmente do pequeno pardal. Por muitos meses eu os alimentei com migalhas de pão matinal, sementes de pássaros silvestres e qualquer coisa que eu acreditasse eles comeriam. E por todos esses meses, fiquei frustrado ao observar os pássaros maiores, principalmente os pombos, comandar a área, devorando a maior parte da boa semente e deixando as cascas para meus pardais. Usar minha imaginação neste problema parecia jocoso para mim a princípio, mas quanto mais eu pensava nisso, mais interessante a ideia se tornava. Então, uma noite eu comecei a ver os passarinhos entrarem para sua parte completa de oferendas diárias, e eu dizia à minha esposa que os pombos não mais incomodavam meus pardais, mas tomavam sua parte como cavalheiros e depois deixavam a área. Continuei essa ação imaginária por quase um mês. Então, uma manhã, notei que os pombos haviam desaparecido. Os pardais tomaram café da manhã só para eles por alguns dias, por esses poucos dias nenhum pássaro maior entrou na área.
Eles voltaram eventualmente, mas até hoje nunca mais invadiram a área ocupada por meus pardais. Eles ficam juntos, comendo o que eu ponho para eles, deixando uma parte completa da área para meus amiguinhos. E você sabe, e eu realmente acredito que os pardais entendem, eles não parecem mais ter medo quando eu caminho entre eles. R.K. Esta senhora prova que, a menos que nosso coração esteja na tarefa, a menos que nos imaginemos no sentimento de nosso desejo realizado, não estamos lá, pois somos todos imaginação e devemos estar onde o que somos na imaginação. Mas a imagem, em si, teria que esperar. Cortinas, carpetes, todos os itens práticos devem vir primeiro. Talvez sim, mas isso não impediu nenhum de nós de ver aquele quadro, em nossa imaginação, naquela parede. Um dia, enquanto fazia compras, entrei em uma pequena galeria de arte, e, ao passar pela porta, parei tão de repente que um cavalheiro que caminhava atrás de mim se chocou contra um cavalete. Pedi desculpas e apontei para uma pintura pendurada na altura da cabeça do outro lado da sala. Foi isso que aconteceu. Nunca vi nada tão maravilhoso. Ele se apresentou como o dono da galeria e disse: sim, um original do maior pintor inglês de veleiros que o mundo já conheceu. Ele passou a me falar sobre o artista, mas eu não estava ouvindo. Eu não tirei meus olhos daquele navio maravilhoso, e de repente eu experimentei uma coisa muito estranha. Foi apenas um momento no tempo, mas a galeria de arte desapareceu e eu vi aquela foto na minha parede. Receio que o proprietário tenha pensado em mim um pouco tonto, e eu estava, mas finalmente consegui voltar minha atenção para sua voz quando ele mencionou um preço astronômico. Sorri e disse, e talvez algum dia. Ele continuou a me contar sobre o pintor e também sobre um artista americano que era o único litógrafo vivo capaz de copiar o grande mestre inglês. Ele disse: se você tiver muita sorte, poderá pegar uma de suas impressões digitais. Eu vi o trabalho dele. É perfeito até o último detalhe. Muitas pessoas preferem gravuras a pinturas. Gravuras ou pinturas, eu não sabia nada sobre o valor de nenhum dos dois, e de qualquer maneira, tudo o que eu queria era aquela cena. Quando meu marido voltou para casa naquela noite, não falei de nada além daquela pintura e implorei a ele para visitar o galeria e vê-lo. Talvez possamos encontrar uma cópia dele em algum lugar. O homem disse. Sim, ele interrompeu, mas você sabe que não podemos comprar nenhuma foto agora. Nossa conversa terminou aí, mas naquela noite depois do jantar, eu estava em nossa sala e vi aquela foto em nossa parede. No dia seguinte, meu marido tinha um compromisso com um cliente que ele não queria cumprir. Mas o compromisso foi cumprido, e meu marido só voltou para casa depois do anoitecer. Quando ele entrou pela porta da frente, eu estava ocupado em outra parte da casa e chamei-o para cumprimentá-lo. Poucos minutos depois, ouvi marteladas e entrei na sala para ver o que ele estava fazendo. Em nossa parede estava pendurada a minha foto. Em meu primeiro momento de intensa alegria, lembrei-me do homem na galeria de arte, dizendo: se você tiver muita sorte, você pode pegar uma de suas gravuras. Lucky. Bem, aqui está a parte do meu marido nesta história. Fazendo a ligação já mencionada, ele entrou em uma das casinhas mais pobres e mesquinhas em que já esteve. O cliente se apresentou e conduziu meu marido a uma minúscula sala de jantar escura, onde os dois se sentaram a uma mesa vazia. Como meu marido colocou sua maleta em cima da mesa, olhou para cima e viu a foto na parede. Ele me confessou que havia conduzido uma entrevista muito desleixada porque não conseguia tirar os olhos daquela foto. O cliente assinou o contrato e deu um cheque como adiantamento que, como meu marido acreditava na época, faltava $10. Mencionando esse fato ao cliente, ele disse que o cheque dado era cada centavo que ele podia pagar, mas acrescentou: eu notei seu interesse nessa imagem. Foi aqui quando eu tomei este lugar.
Não sei a quem pertencia, mas não o quero. Quando meu marido voltou ao escritório principal de sua empresa, ele soube que havia se enganado sobre o valor. Ele não foi cobrado $10. Nossa foto está em nossa parede. E não nos custa nada. Ah! De R.L., que escreve a seguinte carta, cabe dizer: Na fé, senhora, você tem um coração alegre. William Shakespeare, muito barulho por nada. Um dia, durante uma greve de ônibus, precisei ir ao centro da cidade e tive que caminhar 10 quarteirões de minha casa até o ônibus mais próximo em operação. Antes de voltar para casa, lembrei que não havia mercado de alimentos nessa nova rota e não seria capaz de fazer compras para o jantar. Eu tinha o suficiente para administrar uma refeição de sorte, mas precisaria de pão. Depois de fazer compras o dia todo, os 10 quarteirões de distância da linha de ônibus eram tudo que eu conseguia fazer e ir ainda mais longe comprar pão estava fora de questão. Fiquei muito quieto por um momento e permiti que uma visão de pão dançasse na minha cabeça. Então parti para casa. Quando entrei no ônibus, estava tão cansado que agarrei o primeiro assento disponível e quase sentei em um papel. Agora, em um ônibus lotado, passageiros cansados raramente olham diretamente um para o outro, então, sendo naturalmente curioso, espiei dentro da sacola. Claro que era um pão, não apenas qualquer pão, mas a mesma marca de pão que eu sempre compre. R.L. Bagatelas, e todas bagatelas, mas eles produziram suas trivialidades sem preço. A imaginação realizou essas coisas sem os meios geralmente considerados necessários para isso. O homem classifica a riqueza de uma forma que não tem relação com os valores reais. Venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Isaías 55 versículo 1.